Falamos com você já aqui no Jornal da CBN, situando o cenário que nós temos de confronto entre Estados Unidos e Venezuela. E agora vamos analisar esse cenário, esse contexto, contando aí com a colaboração da professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Professora, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, professora. Pode realmente haver uma guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela? Que probabilidade é essa? É muito difícil a gente quantificar a probabilidade, mas sem dúvida, em termos de possibilidade, isso está muito mais próximo de nós do que estava 5 dias atrás, do que estava 1 mês atrás, do que estava 2 meses atrás. E a gente vai vindo num crescente, principalmente a partir de agosto, quando começam essas primeiras movimentações de frotas navais e aéreas pelo Caribe, né? E eu quero chamar a atenção de um dado que me parece particularmente preocupante dentro desse cenário de tensão no Caribe. Esse deslocamento de militares dos Estados Unidos na costa, ali muito próximo da Venezuela, inclui não só vários armamentos, enfim, né, milhares de militares, mas, especificamente, a gente está falando de um submarino com capacidade nuclear, né? Há também armamentos nucleares e alguns desses aviões que fizeram sobrevoos importantes nessa semana. Então, a gente está falando de um potencial de conflito muito alto em relação ao que nós tínhamos nos últimos 50 anos, pelo menos, na região, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem a chegada desse submarino, destas tropas. Ontem, as Forças Armadas dos Estados Unidos bombardeando mais um barco perto da Venezuela. E, paralelamente, o chefe do Comando Militar responsável pelas operações dos Estados Unidos na América Latina avisou que vai se afastar, que vai deixar o cargo agora em dezembro. Esse seria mais um indicativo do aumento das tensões na região para um nível preocupante? Sem dúvida, essa notícia, se tivesse sido dada em um contexto outro, não teria chamado tanto atenção, né? Mas o fato de realmente haver indícios muito fortes, né? E junto com essa notícia, nós recebemos ontem também, né? Essa informação de que o Trump teria dado o aval para que a CIA também mobilize de alguma maneira, né? A sua inteligência, os seus agentes, tanto fora do país como dentro da própria Venezuela, para desestabilizar o governo, eventualmente levar ao fim do regime de Nicolás Maduro, compõe um quadro, né, que acaba nos levando a essa preocupação, e eu digo preocupação, nós falando do Brasil, porque nós não estamos falando de gostar ou não do regime do Maduro, ser um regime defensável, de ser, enfim, né, uma questão política interna venezuelana, que obviamente tem os seus problemas e os seus desafios. Mas nós estamos falando de um país, os Estados Unidos, que tem uma tradição, tem um padrão histórico, seja na América Latina, seja fora da América Latina, de intervenções militares violentas, cujo resultado sempre é muito pior do que o que havia antes, né? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente acaba aprendendo muito com a história, seja recente, seja a história um pouco mais pregressa da nossa região e de como os Estados Unidos atuam aqui. Então, esse dado dos militares também demonstra, acho que uma outra informação para a gente pensar, que é o fato de que, embora o governo Trump também tenha essa característica, né, de elevar a 10ª potência, a tensão, e parecer que está sempre dobrando a aposta, não há exatamente dentro, né, de todo o governo norte-americano uma grande homogeneidade de posições, e mesmo no seio dos militares, né, a gente estava falando, por exemplo, desse comandante que tem uma vasta experiência no Comando Sul, conhece muito bem as dinâmicas aqui da América Latina e provavelmente deve estar preocupado com esse nível de tensão, com o uso desse tipo de armamento numa região que, embora seja pacífica, né, não há conflitos diretos entre estados, é uma região violenta, né? Então, possivelmente, ele também tem aí muita noção dos perigos, né, que podem se avizinhar diante de uma possibilidade de confronto, efetivamente, da maior potência militar do mundo, com um país pequeno da América Latina. Ontem, em Washington, antes da reunião com a participação de todas as equipes do Brasil e dos Estados Unidos, Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram um encontro reservado de 20 minutos. Uma das suposições é de que eles teriam conversado sobre essa possibilidade de conflito. Qual deve ser e qual tem sido a postura do Brasil num cenário como esse?
A gente percebe o Brasil extremamente cauteloso já há algum tempo em tudo que se refere à Venezuela. Eu diria que há um corte importante a partir das eleições de 2024. O Celso Amorim, que é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, esteve como observador internacional daquelas eleições e ele voltou como uma persona não grata por boa parte do regime de Nicolás Maduro, e ali a gente percebe realmente uma movimentação importante do governo Lula em relação a Venezuela, né, em relação ao regime de Nicolás Maduro, e desde então o Brasil tem sido muito mais cauteloso do que era antes. E no que se refere à nossa relação com os Estados Unidos, que também vem passando por turbulências, a gente percebe um cuidado do governo para descontaminar a agenda que foi, de alguma maneira, capturada, né, por algumas questões, no caso da agenda econômica, né, que foi o tópico principal dessa conversa do Rubio com o Mauro Vieira, tirar, né, alguns elementos que poderiam trazer mais divergências à tona, né? Então, acho que o Brasil também tem uma larga experiência diplomática para poder lidar com situações de crise. No caso dessa crise de Estados Unidos e Venezuela, eu acho que não há também muitas dúvidas dentro do governo, seja no Itamaraty, seja no Ministério da Defesa, seja no Palácio do Planalto, que um conflito dessa monta não nos interessa. A gente está falando de um país cuja fronteira conosco é muito significativa, um país do qual a gente já recebe muitas pessoas por conta da crise humanitária vivida ali, e um confronto certamente só traria um custo humanitário, um custo econômico, possivelmente um custo político para a região toda. Então eu vejo o Brasil trabalhando com esse tema com muito cuidado, está fazendo um trabalho de bastidor, né? A gente não tem visto tantos posicionamentos públicos, mas há um trabalho de bastidor acontecendo para tentar acalmar os ânimos, né? É uma pena que o Brasil tenha feito esse trabalho, está fazendo esse trabalho de uma maneira um pouco isolada, né? A gente tinha alguns mecanismos regionais de articulação política que foram sendo desmontados e erosionados ao longo do tempo, por exemplo, a União Sul-Americana de Nações, né, que o Brasil liderou em algum momento, ou mesmo a CELAC. Esses fóruns regionais, eles têm estado um pouco enfraquecidos, então o Brasil tem feito o trabalho de casa, né, em relação à sua própria diplomacia. Ainda falando desta crise entre Venezuela e Estados Unidos e até do papel, né, de instituições e de mecanismos como esses que você estava citando agora há pouco, professora, eu queria saber do papel da ONU nesse momento, né? Porque a gente teve a notícia de que a Venezuela vai denunciar os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Isso pode ter algum resultado prático, uma denúncia como essa, ou é mais um momento em que a gente vai observar aí um enfraquecimento, pelo menos em questões práticas, da atuação das Nações Unidas? Sim. As Nações Unidas, elas têm um grande problema, né, que tem sido debatido desde o seu início, né, comemoraram 80 anos esse ano, e desde o seu início ela tem um problema fundamental, sobretudo na composição do Conselho de Segurança, que é o fato de que quem realmente tem o poder de vetar as decisões são somente 5 países. Dentre esses países estão os Estados Unidos. Então, se a gente for pensar do ponto de vista prático, essa denúncia venezuelana certamente não irá para frente, porque terá o veto norte-americano. Porém, eu vejo essa utilização, né, do Conselho de Segurança e dos órgãos todos multilaterais como uma forma desses estados que são menos poderosos no sistema internacional utilizarem os mecanismos para fazer as suas pautas ganharem relevância do ponto de vista global. Vale lembrar que, além dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança também é formado por outras grandes potências que têm interesses diretos na Venezuela. Estamos falando de Rússia e de China. Então, é uma maneira também de cutucar esses países para que eles se posicionem. Tanto Rússia quanto China, desde o início, deram declarações muito discretas sobre essa movimentação dos Estados Unidos no Caribe, e me parece que o uso do Conselho de Segurança, nesse momento, pela diplomacia venezuelana, é uma forma também de fazer com que os seus aliados, de alguma maneira, se mobilizem e se coloquem, né, de uma maneira mais clara sobre qual lado eles estariam, né, num eventual conflito. Então, faz parte do jogo político, né, principalmente dos países com menos recursos de poder político no cenário internacional, utilizar esses mecanismos para que eles ganhem um pouco mais de projeção nas suas pautas. Mas, na prática, dificilmente o Conselho de Segurança ou mesmo a Assembleia Geral das Nações Unidas vai ter capacidade de frear caso os Estados Unidos queiram ir para um embate mais direto. Professora Carolina Pedroso, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, fico à disposição. Bom dia a todos. Muito obrigada. Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, conversou com você no Jornal da CBN.